Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos de volta depois aí de muito tempo aí esperando, o coração tava batendo até mais forte, com saudade de vocês e com saudade de bater um papo. Bater um papo, mas não é sobre qualquer coisa, é sobre pensar, e pensar tem que ser com temperados, pensando fora do saleiro. E hoje eu não tô só, nós começamos essa temporada aqui com amigos e com um cenário diferente, vocês perceberam? Nós estamos aqui com a parceria dos nossos amigos do Podcastly, quase não sai, mas é um negócio sinistro que você precisa assistir, tá? Se você não assistiu e acompanha o podcast Temperados, também acompanha eles lá, porque tem muita coisa boa. Então, sem mais delongas, vamos pensar junto fora do saleiro. Tenho aqui alguns amigos nos rodeando hoje, é um prazer ter vocês aqui. E para que vocês possam conhecer eles um pouco mais, a gente vai falar sobre um tema bem legal. Eu queria já começar perguntando aqui pro nosso amigo Marcos Roberto, aqueles que não conhecem, eu também não conhecia, mas fomos apresentados e ele vai se apresentar para vocês com uma frase. Marcos Roberto, quando a gente fala, Marcos Roberto que é da ADRA, né, tá aqui hoje com a gente, quando a gente fala sobre o tema depressão, quando a gente fala sobre ansiedade e quando a gente fala sobre cristianismo, depressão, ansiedade e religiosidade, qual a primeira frase que vem na sua mente quando você pensa isso? Um dos pais da sociologia, Emile Durkheim, dizia que a sociedade estava doente. Ele falava isso no século XIX. Passaram-se mais 2 séculos. Você percebe aí que o nível tá diferente, né? O nível é de... Não, ele começou com um filósofo contemporâneo. Eu ia citar um blogueiro aqui, o cara entrou logo com um filósofo, então a gente vai seguindo. Eu vou deixar você por último, né? Porque vai que os nossos colegas ficam aí receosos. Meu amigo Sabino, que também é coordenador de universitários, aqui para parte do Maranhão. Quando a gente fala nesse tema, uma frase, não precisa ir longe, tá? Vai pertinho mesmo aí que dá tudo certo. Eu não vou tão longe como o meu amigo Marco Roberto, que também é da fé, não pode deixar de fazer essa menção. Prazer recebê-lo aqui, viu, Roberto? Prazer meu estar aqui com vocês. Tá? Eu usaria a palavra cuidado, eu acho que cabe muito bem. Olha aí, aqui a gente também é resumido, né? A gente pode ser uma frase, pode ser uma palavra, a gente vai seguindo, vai tocando. E a gente tem uma presença ilustre hoje aqui, nossa amiga Cris. Nós vamos falar sobre um tema bem relevante, nada melhor do que um especialista para falar sobre o tema. Ela é psicóloga e também trabalha na rede de educação adventista, né? Então, Cris, você que trabalha com esse tema diariamente, né, constantemente, trabalha com a sociedade, quando a gente pensa nesses 3 tópicos, né? Depressão, ansiedade e religiosidade, qual a primeira frase que vem na sua mente? Eu acredito que a primeira frase que a gente sempre observa e que as pessoas sempre perguntam pra gente é: quem tem depressão tem Deus ou é falta de Deus? Então é uma frase bem polêmica, perfeito, né? Mas que geralmente a gente vê quando ouve falar sobre essa temática na igreja. E eu já ouvi, tá, pastor? Sermões, algumas pessoas chegam lá, usam o púlpito da igreja e chegam e falam assim, ó, quem tá depressivo é porque tem que vir pra igreja, tem que orar. E a nossa ideia hoje é pensar um pouquinho fora do saleiro sobre esse tema. E aí nós chegamos no chefe, aqui o nosso chefe, olha aí, pressão, nosso amigo. Não, ele começou, mas você vai ter que fechar. Aí poder de síntese. E a outra é especialista. Aí eu vou lhe falar, um começou lá em cima, o outro sintetizou, ela é especialista no tema, eu tô só enrolando. E aí você se vira, né? Você se vira. Pastor, aí levando aí muito, puxando a sardinha aí pro seu lado, qual frase você usaria pra gente sintetizar esse momento quanto a esse tema? Olha, dizem os especialistas que depressão é excesso de passado, né? Quando a gente vem pra ansiedade, é excesso de futuro. E ainda tem um outro elemento que é o estresse, né? Que é excesso de presente. Mas quando a gente vai pro olhar da Bíblia, a gente pode ter certeza de que na Bíblia nós encontramos de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós iremos. E nós vamos ver isso aqui nesse podcast. A galera hoje tá podendo. Insuportável. Não, o negócio tá sério. Que bom que eu só estou apresentando hoje, viu? Porque as frases seriam interessantes. Então você que acompanha a gente, bem-vindo ao nosso episódio, que é: depressão é ausência de Deus? Podcast Temperado. Eu vou começar com o nosso especialista, tá?
Como que as relações sociais, né? Você convive diariamente com a sociedade, com jovens, com adolescentes. Como que a sociedade influencia nas atitudes e nos sentimentos das pessoas? Como é que você vê isso? Eu acredito que em cada nível social, em cada faixa etária, são pressões diferentes. No caso dos jovens, dos universitários, até mesmo daqueles adolescentes que já estão com o pezinho na universidade, já pensando sobre como vai ser o vestibular e tal, eles sofrem muita pressão da família nesse quesito, de ter, eu tenho que escolher com 17 anos qual vai ser a minha profissão para o resto da vida. E muitas vezes ele não tem essa maturidade. Tudo isso gera muitos conflitos para aquele adolescente, para aquele jovem. Muitas vezes o jovem ele tem, inclusive, dificuldade de entender o que está acontecendo com ele naquele momento. Teve o período da pandemia também, que potencializou ainda mais todos esses sentimentos. Então, em cada uma dessas esferas, a gente pode observar várias situações em que essas pessoas elas têm pressões sociais, pressões tanto da família também, quanto pressão da sociedade. Tu ainda não escolheu o teu curso? Então tu não pensa no futuro. Então já são pré-julgamentos que fazem com que aquele adolescente, muitas vezes, desencadeie algum tipo de transtorno. Claro que esse não é apenas o único fator. O único motivo. Existem outros e outros fatores, mas eu acredito que o que eu tenho visto no meu ambiente de trabalho, principalmente, é essa pressão muito grande. E eles, muitas vezes, sem nem saber quem são, sem nem ter um próprio autoconhecimento sobre si, e aí tudo isso gera um conflito muito grande para eles. É um turbilhão de decisões que nós temos que tomar todos os dias. E isso muitas vezes nos faz pensar sobre o que é certo, o que é errado. E eu vou pro meu amigo Marcos, seguindo esse conselho aqui dela sobre esse conceito. Ansiedade é pecado? Pois é, você sabe que esse é um dos maiores pontos de polêmica dentro do cristianismo, né? Essa frase que foi falada aqui há pouco, alguns atribuindo falta de Deus a quem está doente. Sim. Eu já fui testemunha de um momento, de um grupo de oração. Alguém naquele momento agradeceu o fato de que o filho, embora tendo sido diagnosticado com depressão, ele não iria tomar um remédio, porque aquela pessoa acreditava no poder da oração, que eu também acredito. Entretanto, eu também acredito que Deus pode usar os especialistas, a ciência, a medicação, não seria para ausência de operar fé? um milagre na vida daquela pessoa, a cura, não é? Sim. Que ela tanto precisa, exatamente. Você sabe que quando vem esse tema, eu sou provocado, porque eu já fui parar lá no Éden com relação a isso aí. Vou explicar. Uma das maiores demandas da humanidade é a questão emocional. Sim. Eva, quando peca, se a gente acompanhar o contexto, ela era perfeita fisicamente e santa espiritualmente. E ela, não controlando o desejo emocional, vai e peca. O filho mata o irmão porque não controla a raiva emocional. Elias pediu para morrer de tristeza, um caso de depressão na Bíblia. E, gente, não era físico, não era espiritual. Elias estava pertinho de Deus, mas tão pertinho que poucos na humanidade tiveram o direito, o privilégio de estar hoje ao lado de Deus como Elias, né? Tendo sido trasladado. Eu acho que quando a gente vai para Elias, quando a gente para em Elias, já responde isso aí, né? Elias ao lado de Deus, Elias andando com Deus, Elias estando com Deus, teve depressão, caso de depressão na Bíblia. Inclusive, tem uma psicóloga, Marisa Lobo, ela traz um artigo dos Estados Unidos, onde ela explica pela ciência o tratamento que Deus dá para Elias. Aquaterapia, sonoterapia, Elias foi cuidado, tratado pelo próprio Deus. A gente, só para concluir o pensamento, vai para Pedro. Traz Jesus porque não controla o medo. Davi mata e adultera porque não controla o desejo sexual, que também começa aqui. O que a gente vê? Um histórico de desgraças na Bíblia que nada tem a ver com saúde física, também não com saúde espiritual, mas com saúde emocional. Quando eu citei Emily Durkheim, eu estou muito impressionado porque ele aborda esse adoecimento da sociedade, e aqui eu quero aproveitar para trazer um esclarecimento. Eu tive num fórum agora essa semana, quero aproveitar para fazer aqui uma divulgação desse trabalho maravilhoso. Esse livro, Textos, Fotografias Reunidos, é um trabalho do Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que nós fazemos parte, a Igreja Adventista faz parte através da fé, da ADRA, e eu tive o privilégio de, através de um material que foi elaborado pela psicóloga Emanuela Eradita,
a gente escreveu um capítulo desses livros. Foram 9 pessoas escolhidas, nós escrevemos um deles, mas baseado nessa fonte. E esse material foi usado no nosso Quebrando o Silêncio, de alguns anos atrás, que tratava da questão da depressão e do suicídio. E lá, a especialista trazia essa realidade de que esse não é um problema só de saúde pública. Ele é social também, ele é sociológico também. E olha, gente, foi tão bom e tão enriquecedor as informações trazidas ali, Sabino, porque tinha várias informações que quebravam, além de quebrar o tabu, quebravam também alguns conceitos equivocados que nós temos. Exemplo, as pessoas atribuem a depressão, ao suicídio a 90% transtornos emocionais, mas quem se suicidou, foi feita uma pesquisa, só 15 tinham transtornos mentais. Então, tem o impulso, tem os fatores de pressão sociais, tem muita coisa multifatorial. Então eu concluo essa resposta, respondendo essa pergunta, dizendo que a ignorância, falta de informação e um desserviço a gente atribuir a alguém que está doente, falta de Deus. Quero concluir dizendo, o ideal é nós buscarmos ajuda especializada. Nós não poderíamos falar desse assunto sem trazer uma especialista que está aqui na mesa com a gente, e por isso eu quero parabenizar e dizer que para quem sente a necessidade de buscar ajuda, por que ter vergonha disso? Roberto, me permita aproveitar uma deixa sua quando se coloca que a questão do controle. O próprio Augusto Cury disse que um homem controla um navio, um avião, mas não controla a mente. Controla a mente. E eu conversando com o Juvenal hoje, tive o privilégio de buscá-lo e ele almoçou com a gente lá em casa. Muito bom, diga-se de passagem, viu? Muito bom. Quem tiver por aqui, nosso chefe lá, hein? Dá bota foto para torturar. Mas eu sempre, como líder de jovem, preguei sobre isso. Eu me lembro, comentei com o Juvenal hoje, o último sermão que eu preparei, eu vim de Teresina e meu cunhado mandou uma mensagem que o prefeito de Teresina tinha se suicidado, né? Um homem com aparentemente doutorado, um homem que foi prefeito durante 4 mandatos, que teve tudo na vida, com uma boa família. E aí eu quero perguntar isso depois para a doutora, como é que a gente pode fazer essa leitura? Porque aparentemente eu vejo o caso do prefeito Firmino. Fez um trabalho excelente, foi prefeito amigo da criança, ganhou vários prêmios como prefeito, uma boa família, era funcionário do Tribunal de Contas, que é o sonho de todo jovem, de todo cidadão, trabalhar no Tribunal de Contas. Aparentemente, alguém perfeito, assim, financeiramente, com conteúdo institucional e tudo. E de repente acontece isso com o prefeito. Nesse sermão que eu pregava, eu comentava sobre isso. Eu tenho uma amiga de trabalho, que é solteira, passou no concurso da EMAP do Porto do Itaqui, trabalha lá, tem um bom salário, bons benefícios, um bom emprego, passou as férias na Europa e quando ela chegou, o pessoal da saúde, Sabina, nossa amiga lá está com depressão, gostaria que você visitasse, conversasse. Quem que está com depressão? Sério? Essa moça chegou da Europa agora, a moça solteira, comprou seu apartamento agora, tem um bom salário, passou num concurso, essa moça está com depressão? Eu digo, não pode isso acontecer, tem alguma coisa errada. E eu comecei a ler, comecei a estudar, e de repente veio a pandemia, e eu me vi no meio da pandemia, e de repente comecei a tratar minha esposa mal, e tinha dia que eu me calava em casa, não falava com ninguém, foi terrível. O sinal de alerta ficou ligado e você começou a perceber o cuidado que devesse tomar consigo mesmo, né? E vê só, a gente pode perceber que depressão, assim como outras doenças e outros transtornos mentais, não escolhe classe social. Se a pessoa tem uma formação, uma profissão, pode acontecer com qualquer pessoa. Então é por isso que a gente precisa ficar atento a nós mesmos, aos nossos próprios sentimentos e comportamentos diante de algumas situações. O Sabino mencionou que começou a perceber algumas coisas no período da pandemia, que estava tratando a esposa mal, que estava tendo alguns comportamentos que ficava mais no canto. Então, isso acontece muito e às vezes precisa de uma pandemia para que a gente pare para olhar para a gente, para os nossos próprios comportamentos, para a forma que a gente lida com as nossas emoções. Eu queria parabenizar. Desculpa, o caso é tão sério que há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que de cada 3 seres humanos, um pode contrair a depressão, a ansiedade nos centros urbanos. Nós vivemos nas grandes cidades e as pessoas também do interior também podem passar por isso, né? Sim. Ele mencionou vários exemplos da Bíblia. Eu posso trazer para mais pertinho de nós
Eu já vi casos de pastores. E aí você chegou Né? num ponto interessante aí, Casos viu, de pastor? pastores com depressão, esposa de pastor com depressão, líderes religiosos com depressão. E a gente vê que na realidade é um problema físico, mental, que na realidade todos nós podemos passar por ele. Estamos Na verdade, sujeitos, todos estamos nós. sujeitos. Você levantou a bola, então se gerar polêmica, a culpa é sua, tá? Então a Misericórdia. culpa é sua. Não, ele queria fazer um agradecimento, é isso? Ou Eu acho que é muito importante a gente falar disso porque traz pra gente, ao invés da gente estar usando os outros como exemplo. Eu me lembro de um período de muito trabalho que desencadeou um estresse e do estresse já estava indo para um transtorno depressivo. Eu comentava com a psicóloga a respeito disso. E o exemplo que o Sabrino traz, ele é muito importante porque humaniza o problema. Mas uma pessoa que a gente imagina que acima de qualquer suspeita poderia... Nós somos seres incoerentes normalmente. Quando eu trouxe aquele exemplo da Eva, do Elias, eu estou querendo trazer para nós também. Quem somos nós para achar que estamos distante de estar dentro desse quadro de exemplificação que nós temos, né? Somos seres incoerentes quando maltratamos as pessoas que mais amamos. E isso tem a ver com a questão emocional que a gente tem que, se não controlar, porque é inerente em nós as emoções, a gente não consegue controlar, pelo menos direcionar. Direcionar, e aí vem a inteligência emocional, que é uma necessidade urgente do século XXI. E super difícil de se Entender. encontrar. Muito difícil de Entender compreender. também que precisa de ajuda Que nesse precisa momento. de ajuda. Eu queria aqui só para soprar, né, para aqueles que têm mais dificuldades. Pela filosofia, Caetano diz que de longe todo mundo é normal. Eu concordo com ele. Pela ciência, Freud diz que todos nós temos nossas neuroses. E pela religião, pela Bíblia, a gente sabe que não tinha um normal ali, né? Quando a gente chega a essa conclusão, o que é que nos resta? E, Roberto, Se tem um tem ditado uma- popular que disse de doido, né? De médio, Médico todo e mundo louco, todo mundo tem um pouco. Se tem uma feridinha, um problema da saúde física, eu preciso estar no posto de saúde, no hospital. Se eu preciso repaginar minha espiritualidade, eu vou para a igreja. Por que quando eu não estou bem, eu não busco um especialista na área da... É uma incoerência. Então a gente precisa quebrar esse tabu. O tabu ele é em prejuízo nosso. Parabéns pelo podcast Temperados, pelo Ministério dos Universitários Adventistas, porque o melhor método preventivo sobre qualquer problema é falar sobre ele. É E é isso que a conversar gente está sobre. fazendo aqui. Olha que coisa E boa. olha só, a gente chegou até numa conclusão. A ansiedade, ela não é pecado. Não. É um sentimento. Só que caso ele não seja controlado, porque todos nós somos ansiosos. Quantos de nós não tínhamos um evento importante no dia seguinte e não conseguíamos dormir e ficávamos, ou então aquele casal de namorados para se ver, aquela ansiedade é uma ansiedade pertinente. Só que o excesso disso, em muitos momentos, pode aí destoar. E aí eu queria deixar uma pergunta para os nossos dois amigos aqui. O pastor levantou a bola, eu vou chutar no gol, né, pastor? Começa com a doutora. Eu vou lá, pastor, pessoal. Você comentou que pastores, Sim, esposas de pastores. sim. Até que ponto, pastor? Qual é essa relação? Quanto mais espiritual eu sou, menos risco eu tenho de ser depressivo? Tá ligado isso? Não tá ligado. A doutora foi muito feliz na colocação dela do início, né? Do como começa a depressão. Às vezes começa lá no passado, a depressão começa lá no passado, porque é excesso de depressão, de passado. A depressão é excesso de passado. Aí o que acontece? Uma criança que, digamos, perdeu os pais, aí vai criando ansiedade sobre o futuro, né? Aí já vem excesso de futuro no presente. Aí o excesso de presente, preocupado com o presente, acaba causando estresse. Tudo isso aí, na realidade, não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Mesmo tendo um relacionamento com Deus, eu posso sofrer por causa do meu passado, né? Não é drama. Não, de jeito nenhum, não é drama não. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Pelos problemas que tivemos no passado, né? Os problemas que nós temos no presente e às vezes com alguma expectativa de futuro. Muitas pessoas sofreram com isso. Ele mencionou Freud aqui. Freud foi o que sofreu com o excesso de futuro. O outro muito conhecido é C.S. Lewis. Ele também sofreu por causa do passado dele. Então nós temos vários exemplos também de pessoas vários que estudaram, que foram camaradas estudiosos e tudo. Agora, aí tem um detalhe diferente. O problema não é... eu diria que o seguinte, que quando você se aproxima de Deus, esses problemas podem ser resolvidos. Aí sim. C.S. Lewis, ele perdoou os pais pelos problemas que ele tinha dos pais. Quando ele conseguiu se libertar dos problemas que ele tinha no passado.
Então, em Deus, ele encontrou a solução. Já não tem nenhum registro no caso de Freud, né? Ele não conseguiu se resolver no presente sobre seus problemas do passado. Não tem, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Mas vários pastores que eu tive contato, que tiveram esse problema, eles resolveram os seus problemas quando eles se aproximaram de Deus. Não foi excesso de Deus, muito pelo contrário. Em Deus eles encontraram Vem a religião a solução. como um fator de segurança Porque vamos no tratamento e até na cura desse problema. Exatamente, porque vamos pensar assim, uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, o que ele vai pensar do futuro? Ele vai pensar que a vida dele é só essa daqui Sem e esperança. pronto e acabou, não tem perspectiva disso, não tem esperança de Muita futuro, limitação, né? tá Ele limitado. tá limitado, exatamente. Aí o que acontece? Uma pessoa que ele tem esse encontro com Deus é diferente, ele sabe de onde ele veio, que ele veio das mãos de um criador, nós não viemos de uma explosão cósmica, né? Nós não viemos de uma ameba nem do macaco, muito pelo contrário, a gente veio de um ser inteligente. É a teoria do design inteligente, né? Então ele vê a perspectiva dele de passado resolvido. Aí ele sabe onde ele está e ele mantém essa comunhão com Deus no presente e aí ele sabe para onde vai. Então os problemas do passado, do presente e do futuro estão resolvidos. Por isso que é importante a questão da religião, o relacionamento. O papel da religião nesse... Exatamente, o papel da religião e esse relacionamento com Deus. Porque aí ele nos dá esperança de futuro. A gente olha para o futuro com uma ansiedade diferente. E né? eu achei legal. Já é com ansiedade que chegue logo, porque a gente A tem esperança. expectativa, Né? né? Tem E eu achei esperança. legal a ideia de saber de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Mas aí usando ainda esse Me permita só ponto... fazer um acréscimo. Diga que lá, eu já querido. aproveito para me despedir, que eu vou ter um compromisso agora. Previamente eu já tinha acordado com vocês. Na página 66 desse livro, eu quero inclusive deixar ele de presente para a biblioteca do departamento do Ministério Universitário Adventista. Obrigado, Roberto. Diz assim: a espiritualidade ela é eficaz na recuperação da esperança para desenvolver expectativas quanto ao futuro, melhora e cura. Conduzir essas pessoas a Deus e mostrar que a vida pertence ao Senhor e que nele é possível encontrar socorro e conforto. Aqueles que desenvolvem confiança no soberano do universo podem depositar seu futuro em suas mãos e aceitar os seus propósitos para a sua vida. Legal. Essa é a importância da religião. Meus amigos, Deixa eu obrigado receber pela aqui. oportunidade. Eu vou ficar com uma vontade de continuar, Eu sei mas disso. tenho certeza que vai ser concluído de forma brilhante pela participação de cada um de vocês. Obrigado, Roberto. Nosso amigo Valeu. foi aí, mas a gente fica ainda com a polêmica aqui, tá? A Cris. Eu vou deixar uma frase pra você e eu queria que você me dissesse se você concorda ou você não concorda com essa frase. Certo. Eu conheci algumas pessoas que disseram que a igreja, que a religião tem tornado pessoas ansiosas demais e depressivas demais. E aí a gente tem quase que uma dicotomia, né? Porque o pastor falou que a religiosidade tem um papel de aproximar o ser humano de Deus para que ele entenda de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai. Mas de acordo com essa frase que a gente ouviu, é como se a igreja estivesse não fazendo esse papel. Você concorda com essa frase e por quê? Então, não concordo porque, na verdade, não é o papel da igreja em si, mas muitas vezes é desempenhado por pessoas. Eu até abro um parêntese para a fala do pastor Nazareno, que ele falou em relação, que você perguntou para ele em relação aos pastores, né, e tal. E eu acho que muitas vezes, muitas pessoas adoecem exatamente por isso, porque você coloca expectativas. Um pastor, ele é um ser humano, ele pode ter momentos de tristeza e muitas vezes ter esse peso de carregar sempre, eu sou uma pessoa que tem uma religiosidade muito grande, não posso aparentar tristeza, fraqueza, ou um momento que eu não estou bem. Então, são seres humanos, independentemente de qualquer que seja a posição. E isso é o que adoece muitas vezes, porque as pessoas observam um pastor que tem depressão e falam, nossa, mas ele é um líder espiritual. Um psicólogo que adoece, nossa, mas ele era um psicólogo. Mas por trás de tudo isso, existe o ser humano. E o que adoece muitas vezes é a forma que você lida com essas pessoas e a forma que você julga essas pessoas. E muitas vezes isso ainda adoece mais ainda, porque ela observa assim, poxa, as pessoas que eu deveria me sentir acolhida são as pessoas que eu me sinto mais julgada por ter. Não é uma escolha, eu não escolho ter depressão. Assim como eu não escolho ter gripe, eu não escolho ter qualquer outro tipo de doença. Então, são coisas que acontecem, são situações muitas vezes que têm a ver com o meu passado, com a forma que eu não lidei com os meus traumas, que muitas vezes eu nem sabia que existiam.
Perfeita que a colocação, gente perfeito. muitas vezes descobre no processo terapêutico da terapia em si. Então, são muitas coisas que fazem, mas a igreja em si não. A gente aprende na igreja sobre o amor, um amor que apesar de tudo que a gente faça, ele não vai deixar de nos amar, que a gente só precisa pedir perdão. Então, não tem nada a ver com a filosofia da igreja. Eu acho que são as pessoas que muitas vezes que se dizem cristã, e eu não coloco essa fala como julgamento, mas que a gente precisa sempre pensar que muitas vezes por trás daquela pessoa que está ali no púlpito existe uma pessoa, um ser humano, sujeito a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de tristeza e situações emocionais. Até porque, Só complementando, eu acho interessante quando o próprio Jesus disse assim, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O próprio Jesus mencionou a medicina. Então, não importa se é um pastor, não importa se é uma esposa de pastor, não importa se é um líder religioso, qualquer pessoa que tenha problemas com ansiedade, qualquer pessoa que tenha problemas com estresse, qualquer pessoa que tenha problema com depressão, não há problema nenhum, deve procurar o médico, porque Jesus disse que são esses que precisam de médicos. E existem casos até que a pessoa precisa tomar medicação. Sim. Então, a questão de procurar um médico não quer dizer que ele não tem fé. O fato de tomar uma medicação não quer dizer que ele tem fé. Jesus recomendou isso. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E ele usa as pessoas, assim como usa médico, Sim. assim como usa tanto os psicólogos como os psiquiatras também, em inúmeras situações. Então, Deus, ele traz essas pessoas para cuidar da gente, para cuidar da nossa saúde emocional. E aí eu quero usar com vocês duas frases. A primeira é que terapia é vida, tá, galera? Então se você não faz, você tá precisando. Nem precisa, né, Cris? A gente tá doente pra procurar um psicólogo, na verdade. Eu vejo o culto como uma terapia. O momento que você vai ali para encontrar com sua irmandade, isso traz paz. As músicas, que tão bem a Igreja do Casem faz aqui, aquelas músicas são terapia. Eu não sou, doutora. O culto Eu em gosto si. bastante. Musicoterapia, né? O encontro com os amigos. Então, acho que o culto tem esse poder curativo também. Só o ambiente da igreja já é salutar para isso. Agora, tem uma coisa interessante, Juvenal. A pressão que nós temos como líderes. Porque sou eu que tenho que visitar as famílias, os casais, sou eu que tenho que visitar o jovem, né? O líder modelo, o exemplo, né? E você não pode fracassar, não pode estar doente, não pode ter uma ansiedade, uma depressão. E é interessante essa frase, você às vezes fica pensando assim, ela distante tem um fundamento aí, porque como é que meu líder, que é exemplo, que é modelo, né? E doutora, eu ouso dizer, tá? Bem ousado, que eu não tenho propriedade para falar, mas eu ouso dizer que muitas vezes essa pressão eu mesmo coloco em mim. Sim. E eu julgo o outro, eu culpo o outro, mas a sociedade tá me impondo, mas muitas vezes eu mesmo tô me cobrando de uma forma. Eu acredito que é a cobrança maior ainda quando ela parte de você, porque parece que nunca está perfeito. E tá tudo bem, a gente não é perfeito Tá mesmo. tudo certo, se não tá perfeito, tá tudo certo. Tem gente que diz que melhor feito do que perfeito. Exatamente. Então, às vezes a gente fica se cobrando e tal, e aí existe esse ponto da própria religião, de onde ela cabe, de onde ela não cabe. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Giovanna, por favor, antes, só uma pergunta do curioso. Pergunta, doutora. Ainda bem que foi pra começa doutora. isso, doutora? É porque Não, ele falou já na pergunta, eu segurei você. Agora não tem mal, agora você tem mal. Rasga, diga lá, diga. Você chega numa certa idade e quando é que isso começa? Quer dizer, eu passei a vida toda, nunca tive problema de ansiedade, depressão, e agora? Por que agora? Tem sinais, doutora? Tem sinais? Porque Sim. foi a pandemia, foi a perca de onde eu perdi minha mãe, isso contribuiu, né? Perfeito, Assim, perfeito. Acho que é uma certo, dúvida. na verdade- Consulta ao vivo, consulta ao Consulta vivo. aí. Você que chegou aqui agora, nós estamos aqui, casos de família. Vamos lá. Nós vamos aqui com o nosso amigo. Diga lá, Certo, doutora. são multifatores. Muitas vezes a pandemia só fez com que você parasse para enxergar um pouco daquilo que já vinha existindo com você em algumas situações. Só que a gente tem aquela mania de pensar assim, não, isso comigo não vai acontecer. Não, eu consigo lidar muito bem com as minhas emoções e tudo mais. Mas tudo isso pode potencializar. Muitas vezes um quadro depressivo, ele vem de uma perda de um familiar, que foi muito traumática para você, que você ainda não conseguiu vivenciar esse luto. Então são muitas causas. Muitas vezes são traumas que existem. Depende de pessoa para pessoa. Não tem uma... Não tem uma regrinha mágica. Exatamente. É isso que eu queria saber, não Depende tem de regra. cada pessoa. E às vezes
vezes se manifesta mais cedo. Hoje em dia a gente tem crianças que têm depressão, Olha. adolescentes, jovens, idosos e adultos também. Então, não tem uma faixa etária. Muitas vezes acontece, como falei, né? A forma que você lida com suas situações pessoais e emocionais, sejam elas traumas, perdas, a perda de um emprego também, a gente acredita que não seja, mas também é, a perda de um relacionamento também, então são multifatoriais, e às vezes é um acúmulo de tudo, mas às vezes é um problema específico que você não conseguiu lidar com ele. Vê só, a conversa tá muito boa, mas a ideia é fazer você pensar fora do saleiro. Eu quero trazer vocês a pensarem, não vão se valer somente do que a gente tá falando aqui. E nós estamos chegando às horas finais aqui do nosso bate-papo, que tá sendo muito interessante. Eu quero chegar a algumas conclusões e fazer a última pergunta para vocês. Certo. Perfeito? Conclusões. Cada cabeça, uma sentença. Filósofo, não? Cada cabeça, uma sentença. A gente não pode se nortear somente pelo que aconteceu com Sabina. A gente tem que levar em consideração, mas não necessariamente isso vai acontecer comigo. Depressão não é a ausência de Deus, como a gripe não é a ausência de Deus. É a ausência de bons cuidados, bons remédios e uma equipe de apoio que vai cuidar. Então, se você está passando por algo difícil, você precisa procurar alguém, você precisa se tratar, se cuidar. Cuide-se. Eu gosto muito de um versículo que fala o seguinte: ame o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não consigo me amar? Se eu não consigo me cuidar, se eu não consigo ser diferente? E aí, já que nós chegamos a essas conclusões, eu queria que vocês, né, a psicóloga, a nossa profissional, vai ficar por último, né, para não deixar os nossos colegas sem fala. Vocês vão falar aí quais seriam as dicas que vocês teriam, né, de tudo que vocês já viveram, de tudo que vocês viram. Sabino passou por isso. O pastor cuida de várias ovelhas e muitas vezes, pastor, quem que cuida das suas? Verdade. As pessoas colocam... Esse é um dilema para o pastor, porque ele pode pensar assim: se eu procurar uma psicóloga ou procurar uma ajuda profissional, eu posso estar me fragilizando. É complicado, não é fácil para um pastor buscar alguém para conversar sobre o assunto. E aí, se você procura e diz que não tá nem aí, o pessoal fala que o pastor é diferente. Só que ser diferente é normal, pastor. A gente tem que se pensar fora do saleiro, tem que sair da mesmice, porque isso é pro nosso bem. Porque os outros falam de nós, mas muitas vezes não fazem aquilo que nós fazemos. É bom pra julgar, é bom pra falar, pra impor, mas na hora de fazer o que nós fazemos é bem mais difícil. Então, o pastor tem as suas peculiaridades, porque já pastoreou várias ovelhas em vários aspectos. Eu vou começar com o Sabino, tá, Sabino? Diga aí, se você pudesse dar alguma dica. Você já passou por momentos bem interessantes. Se você pudesse dar algumas dicas aí pros nossos amigos, dê duas, porque senão os outros vão ficar sem algumas dicas. Tranquilo. Quando eu comecei a sentir esses sintomas, a primeira coisa foi a leitura, né? Porque, doutor, acontece o seguinte: em casa você é uma pessoa e na igreja, no trabalho, é outra pessoa. Eu vou te cortar porque eu achei interessante essa sua fala. Doutor, é normal nós sermos personagens? Sim. E isso é errado? Nós representamos. Isso é errado, gostei. É errado? Então, não é que seja errado, mas a gente representa papéis. Muitas vezes, quando você chega no seu ambiente de trabalho, você não pode expor, independente da sua função, aquilo que muitas vezes acontece na sua família. Então, você precisa ter uma postura profissional. Então, ali você é um profissional. Quando você chega em casa, muitas vezes você não quer participar para a sua família dos problemas que você tem no seu trabalho. Então, você assume a sua postura: aqui eu sou só o filho, então aqui eu sou só o pai. Então, nós assumimos papéis durante a nossa vida inteira. E muitas vezes esses papéis são relacionados ao ambiente que a gente está. Porque, por exemplo, aqui você é totalmente diferente de como você é em casa. Totalmente. Essa voz de locutor aí. Totalmente, viu? Totalmente. Você foi profunda agora. Então, a gente representa esses papéis muitas vezes para ser aceito, muitas vezes porque a gente quer a admiração das outras pessoas. E, enfim, são vários fatores. É isso, viu, pastor? Que a diferença de você ter um profissional para responder suas perguntas é diferente. Mas obrigado, Mas tá? é isso, doutor. E aí, obrigado. seguindo aí, você falou que às vezes Então, você a é um leitura, personagem. eu parti para a leitura e Leitura depois, de novo. Depois da leitura, eu procurei a família, né? A esposa. Perfeito. E aí eu me abri. Eu fui conversar e fui contar tudo aquilo, por que eu estava isolado, por que estava acontecendo tudo aquilo, porque eu chorava às vezes, ficava calado e essas coisas que me deixou mais sensível. E depois eu procurei a ajuda do pastor. Olha aí. Foi demais, assim, o pastor que eu procurei, sabe,
Vocês conhecem Ajudou meu vizinho bastante. demais. Ele foi o pastor é tudo. Pastor é médico, é psicólogo. Ele até sorriu aqui. É sério? Não, essa é a figura que a igreja, Que a igreja tem do pastor, pinta, né? Mas É que nem a mesmo, propaganda, né? pastor é tech, pastor é agro, pastor é tudo, É né? por isso que quando um pastor tem problema de ansiedade, depressão, é complicado para a igreja entender isso. Porque normalmente a imagem que a igreja tem do Tem pastor pastor é que se machucou o pé, o pessoal acha ruim, pastor. Não pode, não Mas pode o machucar. papel do pastor é exatamente para isso. Realmente, ele tem que se virar nos 30 para poder auxiliar as suas ovelhas. Mas isso não quer dizer que também o pastor Não não tem esteja os seus suscetível. problemas pessoais. E olha, deixa eu dizer, eu vou olhar para a câmera aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossos pastores são preparadíssimos. Louvado seja Deus. Louvado Ouvi seja um Deus amém daí de mesmo. você? Amém. Preparadíssimo, me ajudou muito, superei, eu tô superando ainda, né? Mas foi muito bom. A família ajudou muito, a esposa. É E o importante pastor- a questão da esposa também. A minha esposa é a minha psicóloga. Eu amo conversar com a minha esposa. Conversando com ela, eu desabafo. Ela sabe verdadeiramente quem eu... Lá não tem personagem com ela, né? Não tem como Não existir. Perfeito. Então, com ela, eu abro o coração. Eu converso muito, muito, muito. É a minha psicóloga. Eu quero aproveitar, então, aqui, cadê a câmera? Beijo pra você, Lucélia, minha psicóloga. Olha aí. Do meu coração. Você te amo. Temperados também, é cultura, é Minha amor. amiga também. Olha aí. Eu achei... Os filhos também. Eu converso muito com meus filhos. Tem É importante. 14 e 16 anos, mas a gente conversa muito como família. Ele falou quando procurou a família. É extremamente importante reunir a família e abrir o cadeado. Né? E sabe o que eu achei legal? É porque dentro de todas as respostas, se é que pode existir uma resposta, o diálogo ele existia em todos. Né? Eu precisei falar com a minha família, eu falo com o psicólogo, eu preciso abrir, eu preciso expor, jogar isso aí em algum lugar. E eu achei legal também, foi quando o Sabino falou assim, eu superei. Olha que Aí legal. a doutora olhou pra ele e falou assim, eu tô superando. Ele mudou. Ela olhou e falou assim, É como verdade, é? Eu tô é. superando, doutor, eu tô superando. Não, pois, Nasa, diga aí pra você dar Deixa eu só concluir, por favor. Isso. E outro ponto interessante aqui. Eu fui procurar ajudar outros que estavam, quem sabe, na minha situação ou semelhante à minha. Isso contribuiu muito. Né? Eu encontrei Perfeito. isso na própria literatura, né? Você ajudar outras pessoas, isso tem me ajudado muito. E sabe o que eu achei legal nessa fala final dele, pastor? É que muitas pessoas falam sobre a dor da depressão, ou sobre qualquer dor que a gente passa, e eu tenho uma visão sobre dor até, pra mim, é relevante. Pode não ser pra você, mas eu acredito que a dor ela serve pra nos ensinar. E além de nos ensinar, ela serve pra curar outras pessoas. E talvez às vezes... Filosofou agora. Né? Não, é porque eu me inspirei. O Marcos saiu ali, né? Entrou com um filósofo que eu esqueci até o nome. Também não lembro, não. Vamos deixar aí, você volta aí no YouTube e acompanha, porque eu não lembro o nome dele, mas eu acredito que a nossa dor, muitas vezes, ela serve para curar o outro, ver como que o outro superou, como ele passou por aquilo. Eu achei legal a sua fala. Mas e aí, para Benção, você? eu quero concluir a minha fala aqui recomendando esse livro aqui, ó. Top. Para as pessoas, né? Mostra aí, Benção. Esse Se livro tiver aqui, mais O fácil Poder da aqui. Esperança. Esse livro é fantástico para nós entendermos esses excessos, né? Excesso de passado que acabam levando as pessoas à depressão, excesso de presente que vai levando as pessoas aí ao estresse e excesso de futuro que acaba levando as pessoas à ansiedade. Esse livro é fantástico. E aqui até conta a história de uma jovem chamada Lara, uma menina, né, chamada Laura. Se liga no spoiler aí, galera. Você que não leu, fica aí. Tem a história de uma menina chamada Laura, que ela teve problemas de perda dos pais. Ela perdeu os pais muito cedo. Então imagina aí como é que ela pensava sobre o futuro dela. A ansiedade tomava conta dela. Ela morava... Aí foi adotada por uma pessoa que não era cristã, totalmente ateu. Então a ideia dela é o seguinte: eu vou viver aqui, vou morrer e acabou. E ainda tinha o problema do inferno. Imagina, ela ficava pensando assim: eu tenho o inferno aí, o fogo eterno, e eu ainda vou ficar me queimando todo tempo. Então ela encontrou em Deus a solução para os seus problemas do passado, do presente e do futuro. Foi em Deus que ela encontrou a solução. E aí eu termino minhas palavras aqui com a Bíblia, né? Mencionando 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim... cadê o meu 7? Está aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Esse é o principal livro que eu recomendo, a Bíblia Sagrada. E quando a gente lança as nossas ansiedades, os nossos medos,
todas as nossas frustrações nas mãos de Deus, a Bíblia diz que Ele cuida de nós. Tenho certeza que Ele vai cuidar, vai resolver os meus problemas do passado, vai me ajudar no presente e vai me dar sempre esperança para olhar para o futuro. Em Deus a gente realmente encontra a solução. Lançar sobre Ele e Ele cuida de nós. Alguém falou sobre cuidado, foi o Sabino, né? Eu acho que essa é a palavra mesmo, é o poder de síntese, né? Olha aí, Cuidar. sintetizou. Vocês falaram 1 hora aí e o Sabino começou resumindo o podcast. Deus cuida de cada um de É nós. isso, Amigo, cuidado. Deus vai cuidar de você. Amém. Não importa o problema que você está passando agora, tá? Se você teve problemas com seus pais no passado, se você teve problema com... É difícil falar sobre esse assunto, mas se você teve problema de abuso no passado, sábado, um sábado desses aí, numa igreja, a pessoa ouviu um sermão, né? E a pessoa me buscou chorando, disse assim: pastor, onde era que Deus estava, né? Quando eu fui abusada, violentada, dia e noite, dentro da minha própria casa. Então, se tem alguém que foi abusado, tem alguém com problema nos pais, se tem alguém com problema no casamento, se você está passando por dívidas, se você está passando... Não importa qual é o seu problema que está te deixando com angústia, está deixando você estressado, deixando você ansioso. Ei, pega tudo isso aí, lança nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar de você, em nome de Jesus. Amém. Uau. Muito forte. Aí a gente finaliza com um especialista, com 2, né? 3 especialistas. Alguém que passou por isso, alguém que vive constantemente com situações e alguém que trabalha com situações como essa. E aí, doutora, o que você tem para dar pra gente aí nesse ponto final? Eu acredito que, em primeiro lugar, é o autocuidado. Que é aquele cuidado que você tem com você mesmo. Quando você percebe que você tem se estressado muito com as situações, tem se sentido muito isolado, às vezes tem tratado um pouco a esposa um pouco ruim, ou outras situações da vida que você tem passado, perceba se está faltando lazer na sua rotina. Tem aquele momento para estar com sua família, tem aquele momento, quem sabe, para ir na praia, para jogar uma bola. Os homens aqui que gostam de bola também gostam. Só não jogo. Mas eu gosto bastante. E, enfim, atividades prazerosas para você. Você sabe aquilo. Eu posso falar várias e várias atividades, mas você sabe aquilo que você gosta, aquilo que te faz feliz. Ou seja, um jogo em casa com a sua família, você vai fazer uma lista, né, de coisas que você pode fazer e aí você vai distribuindo na semana para fazer junto com a sua família também. E acredito que o outro ponto também é a prática de atividade física. Muitas vezes a gente está ocioso dentro de casa, dentro do quarto, o tempo todo no celular, que hoje em dia praticamente o celular é uma necessidade. A gente usa o celular para tudo, para se comunicar, para trabalhar e para várias e várias atividades. Então a gente precisa deixar um pouquinho essa rotina, e falo isso para mim também. Às vezes a gente tem uma rotina tão puxada de trabalho, de manhã, de tarde, de noite, e aí uma correria. E eu falo até que hoje em dia eu coloquei a atividade física como um compromisso. Olha, esse horário aqui da semana, nesse dia, eu tenho um compromisso. Ninguém mexe com... Exatamente, ninguém mexe com o meu exercício físico. E é isso que a gente precisa fazer, colocar como uma prioridade. É um compromisso que eu tenho. Um compromisso com o quê? Com você, com a sua saúde. E para finalizar, mas não menos importante, façam terapia. Eu sei que é papo de todo psicólogo. É papo de psicólogo. Quer ganhar puxando... o cachê. Exatamente. Mas na verdade, o processo de terapia, ele não serve só para quem tem transtornos mentais ou para quem está adoecido. Ele favorece também o seu processo de autoconhecimento. Então, quando você se conhece e observa situações pessoais que muitas vezes você acha que está totalmente bem resolvido com elas, na terapia você descobre que existem ainda situações que impactam no seu futuro. Então, você precisa dar uma olhada para você. Resumindo, tudo isso é o autocuidado. É o cuidado que você tem com você mesmo, porque o trabalho vai ficar, às vezes a família também, quando ela te adoece, e muitas vezes é adoecedora, às vezes até o excesso de atividades que você tem na igreja, porque se está te adoecendo o excesso, tem algo ali que você precisa dosar, que é o equilíbrio em tudo, tanto na família, quanto no trabalho, quanto também na igreja. Então são é tudo isso. Para resumir, é o autocuidado que precisa ter. Então, se você está passando por uma situação de ansiedade, de depressão, ou se você tem sintomas ansiosos,
ou sintomas depressivos, de isolamento, muitas vezes perdeu o interesse pelas suas atividades normais de casa. Então procure ajuda do psicólogo, do psiquiatra também, que vai também te ajudar nesse processo de descoberta e de tratamento da depressão ou ansiedade. Perfeito, Legal. perfeito. E a gente chega praticamente no fim com um conto. Um conto, olha aí, pastor. Uma história que não é real, mas que nos traz lições. Diz que um jovem conheceu a Deus. Falou com Deus, olha aí que legal. E aí Deus falou o seguinte pra ele: mano, eu vou cuidar sempre de você. Ele: Senhor, tu vai cuidar de mim, vou cuidar sempre de você. Ele: depois eu vou testar, porque a mania nossa é testar Deus. E aí ele se jogou no rio. Jogou no rio e se afogando, e mandaram então um banhista. O banhista foi lá e disse: sai daqui, Deus vai me ajudar. E aí um rapazinho de canoa passou e ele falou assim: não, sai daqui porque Deus vai me ajudar. Passou um jet ski: Deus vai me ajudar. Mandou um barco: não, Deus vai me ajudar. Tava escurecendo, mandaram um helicóptero, desceu aquela escada. E aí, vem. Não, Deus vai me ajudar. Diz a história, que não é real, apenas ilustrativa, que esse rapaz faleceu e chegou no céu. E a primeira pessoa que ele procurou foi? Deus. Foi Deus. Mas Deus, tu disse que ia me ajudar? E ele diz: eu mandei até um helicóptero pra te buscar. E muitas vezes a gente não vê a ajuda que Deus nos dá. Galera, hoje o nosso podcast foi simplesmente pra te fazer pensar fora do saleiro. Então vem com a gente que tem muita coisa boa. Nos siga nas nossas redes sociais, curta a nossa página, envia pra alguns amigos, porque vai ser muito bom. Bom demais! Aí até peguei o jargão. Valeu, um abraço. Tamo junto.